meus amigos do mercado. Agora, neste bloco, a gente conversa com Rosiane Fialho, que é fotógrafa especializada em crianças. É isso, Rosiane? Isso. Primeiro, obrigado por ter aceito o convite da nossa produção. Eu que agradeço. Vir aqui na agência conversar com a gente. Eu fiquei muito interessado nesse mês de outubro, Rosiane, em investigar um pouco mais, como eu já te disse, esse segmento de negócios ligados a crianças. Isso. E o teu negócio é fotografia especializada em crianças. Em crianças, exatamente. Tá. Me fala uma coisa. Você não tem a sensação de que tocou em algo que, sem querer fazer o trocadilho, você viu que ninguém viu antes? Porque antes de você aparecer no nosso mercado, não tinha uma fotógrafa especializada em crianças como você tem. Não havia alguém que fizesse um trabalho tão segmentado como é o teu. Direcionado para criança. Direcionado para criança. Na realidade, eu não tive assim, essa visão de programar, planejar e dizer, vou fazer um trabalho especificado com criança. Na realidade, eu já era psicóloga, exerci 12 anos, sempre na área infantil, né? Clínica infantil, hospital, escola. Então, sempre minha paixão era por criança e por fotografia, mas não de uma maneira profissional. Uhum. Mas as coisas foram acontecendo que as duas coisas se cruzaram na metade do caminho. Você começou a fotografar? Eu fotografava tudo, desde criança, fotografava tudo. Tudo que eu visse, eu sempre andava com a máquina, daquelas que antigamente era bem mais difícil, né? Sim. Não era tão fácil como hoje em dia, a gente tinha que revelar, esperar uma semana para chegar, e tudo aquilo ali para mim era muito fantástico. Então eu passei minha infância, minha adolescência, entrei para a fase adulta sempre fotografando algo. E sempre essa paixão me acompanhou por toda a vida. Mas o meu sonho, na realidade, era ter uma máquina profissional. E um dia eu consegui essa máquina, que foi na época que as máquinas mecânicas estavam saindo do mercado para entrar eletrônica, e eu recebi uma máquina mecânica, que para os profissionais aquilo ali não tinha muito valor, mas para mim era uma máquina profissional. E tu já era psicóloga nessa altura? Já era psicóloga e atendendo nesse decorrer do tempo. E de repente eu fui fazendo as fotos da minha filha, hoje ela já tem 22 anos, e era uma criança muito boa de fotografar, e isso a gente mergulhava, porque se eu me acordasse de 6 horas da manhã, ela também se acordava, que naquela época eu só sabia fotografar nesse horário, foto externa, que era a luz perfeita, e ela começou a mostrar na escola, e as mães ficavam encantadas e começaram a ligar, e aquilo ali me empolgou assim, só a questão do ego, né? Então algo que eu estou fazendo está encantando as pessoas. Então, eu fui, sem querer, fui levando aquilo a sério. E quando eu vi, eu já tinha desmontado um quarto no meu apartamento. Desmontei de um dia para outro. E depois, aquele apartamento não cabia, fui para um apartamento maior, achando que ali já era. Ou seja, absolutamente não planejado. Nada planejado, eu não aconselho para ninguém. Gente, quem está começando agora, planeje. Planeje, é interessante. A gente também não. É interessante planejar. Verdade. No meu caso, aconteceu, e aí depois eu também tive que me especializar em muita coisa para poder chegar onde eu cheguei. Perfeito. Tive que estudar muito mais. Então, as mães da minha filha começaram a ligar, e aquilo ali foi tomando uma proporção que eu não podia mais segurar. Então, quando eu vi, eu não tinha mais horário para o consultório de psicologia. E aí chegou um ponto que você falou, vou parar de ser psicóloga. Aí eu montei uma sala, no meu prédio já não cabia tanta família. Então, estava chamando a atenção que, por lei, é proibido comercializar dentro de um prédio. Meu irmão era síndico. E achavam bonitinho, porque eram grávidas, eram famílias, eram crianças, mas era contra a lei. Então, foi a partir daí que eu aluguei uma sala, na época, num empresarial, aqui em João Pessoa, e foi o grande boom. E eu não tinha mais como atender as pessoas ali. Então, eu tive que tomar uma decisão. Uma decisão difícil, porque se você passa a vida toda estudando, se especializando, e psicologia não é fácil entrar no mercado. E eu estava entrando no mercado. Eu vim de Campina Grande, cheguei aqui em João Pessoa, já estava fazendo bons conhecimentos com a área médica, de pediatria, as escolas, eu já dava muita palestra, muito workshop. Então, eu estava achando que ali estava no caminho certo. Mas quando a fotografia, ela veio de uma maneira tão forte que eu tive que tomar essa decisão. Tá. E tive que deixar a psicologia. Você acha que o teu olho de fotógrafa se inspira na tua alma de psicóloga? Eu creio que cada pessoa tem um eu dentro de si, que é algo que só você tem. Você tem o seu eu, as coisas como você vê o mundo, né? Então, eu vejo o mundo de uma maneira apaixonada, do olhar da criança, a psicologia me ajudou muito isso também, de ver além do que a gente vê,
Né? Então, não é simplesmente você clicar e registrar como é o rosto daquela criança, o formato, não. É clicar além, é tentar chegar nesse eu dessa criança. Cada criança também tem um eu diferente, tá entendendo? Então, o grande segredo era esse, era chegar aí e passar quando as pessoas vissem aquelas imagens, sentisse também que está demonstrando um pouco da personalidade daquela criança. E não simplesmente só retratar. É por isso que você inclui alguns elementos da história da família, por exemplo, como essa que a gente está vendo aqui, que tem um contrabaixo. Posso pegar aqui? Pode. Essa aqui tem um contrabaixo. É isso que está querendo O pai dizer? é baixista. Existe algo da história da criança que tem a ver com isso aqui? Isso. Essas fotos são a newborn, que é a grande sensação do momento, que é você fotografar o bebê o quanto antes possível. Esse bebê aqui tinha quantos anos? 5 dias. Quantos dias? 5 dias. 5 dias. Ainda está com cordãozinho. Então, a gente quer mostrar através da arte ainda os reflexos que ele tinha dentro do útero. Né? Ele mantém por pouco tempo esse reflexo. Então, através dessa fotografia, o mais recente possível, a gente consegue captar exatamente as posições que ele ficava, as manias que ele tinha dentro da barriga da mamãe. E esse é um segmento que você tem lá que se chama newborn? Newborn, exatamente. Ou recém-nascido. É muito gostoso fazer essas fotos, porque a gente vai na casa do cliente, Sim. Então a gente entra bem na vida do cliente, a gente conversa muito, até chegar assim no que é a história da família, tá entendendo? Para tentar então, o que você está fazer... me dizendo é que você faz um briefing, assim, uma espécie de conversa... a gente conversa muito, porque inicial, a grávida, ela vai, daí já começa uma grande conversa, né? Então a gente tem muito diálogo durante a sessão, não é só fotografar. Então a gente conversa, escuta, a grávida está num momento muito sensível, as mudanças hormonais, tudo leva para ela dessa carência, essa sensibilidade. Então a gente tenta ouvi-la. Né? Então, daí a gente já vai ouvindo a história dela, como foi difícil aquela gravidez, o porquê escolheu aquele nome. E o pai hoje está muito participativo. Sim. E a gente aproveita também, através das brincadeiras, a gente conta muita piada, mas dizer ao pai como é séria a participação dele nessa educação dessa criança hoje, que forma o adulto, o futuro. Eu começo a imaginar como seria um ensaio desse. Então, se porventura a gente pudesse ver um ensaio desse, você conseguiria ver um pouco da história da criança, da relação dela com a mãe, com o pai, com a história pai, desse, a razão do nome, enfim. Exatamente. Então, a gente vai participando de qualquer maneira dessa história. Então, quando a criança nasce, que a gente vai na casa do cliente, então a gente, mais uma vez, a gente está participando da vida daquele cliente. Então, a gente vê as coisas que ele gosta, o tipo de decoração, a gente aproveita também essa estrutura do apartamento ou a história da família para poder contar essa história através das fotos da criança. Rapidinho para a gente entender como é que é o teu trabalho hoje. Você tem quantas pessoas na equipe? Tenho 13 pessoas. Com um estúdio? Um estúdio. Fica no Bessa? Fica no Bessa. Tá. Quantas sessões você faz por semana? Olha, vamos dizer por dia. Acompanhamento, ele demora meia hora, cada acompanhamento. Então, se for uma tarde toda de acompanhamento, dá para a gente fazer 8 bebês. Tá. Que é de meia hora entre um bebê. O que você chama de acompanhamento? Acompanhamento é quando a mãe tem um bebê, então a gente faz a primeira, que é em casa, que é a sessão newborn, e depois ele vai acompanhar primeiro, segundo, terceiro, quarto, até 1 ano de idade. Todos os meses ele faz um pouquinho de foto e no final ele conta a história toda do primeiro ano dele. Ai, que bacana. E aí a gente confecciona um álbum, faz o projeto para o cliente aprovar, para ele levar esse álbum. Isso é uma outra pergunta. Que outro serviço você tem agregado lá? Vocês fazem a embalagem? Isso aqui, por exemplo, esse tipo de embalagem vocês desenvolvem lá? Desenvolvem lá. Nós temos o laboratório próprio, uma equipe de edição. Pode abrir aqui? Pode. E uma encadernação própria. A vantagem de ter tudo isso e não terceirizar é porque a gente pode criar. A gente pode pensar em produtos diferentes para cada tipo de cliente. Ou seja, é um negócio que você desenhou pensando também um pouco da liberdade criativa de pensar nos formatos. Exatamente, porque a gente se sentiu muito preso à questão das grandes empresas. Elas não têm essa questão assim emocional, essa questão de ouvir o cliente, ela não tem como ouvir. Então a gente pode ouvir a cliente e dizer, olha, eu pensei no álbum de pegar o tecido que a gente usou no quarto da criança, porque é importante, tá entendendo? Então a gente você pode trazer esses elementos pode trazer esse elemento para dentro do álbum, tá entendendo? Então a gente tem essa possibilidade quando não terceiriza, né? Quando a gente está... Então isso que a gente está vendo aqui, por exemplo, então não é um padrão. Não é um padrão. Isso aqui é totalmente fora do padrão. Entendi. Isso é uma 30x45, separada em lâminas. Só aqui? Não, aí são várias crianças. São são lâminas separadas
tem nada a ver E nem com... sempre são lâminas separadas. Não, geralmente Às é vezes um você tem álbum um formado, álbum. exatamente. Tá, entendi. Rosane, é perfeito. Sim, outra coisa interessante, que nesse meu caminho para entrar na fotografia, eu senti era uma grande tristeza. Eu tive que me trabalhar muito em deixar a psicologia. Mas certo dia eu estava fotografando e uma mãe conversando comigo, e eu caí assim, eu disse, meu Deus, eu não estou só fotografando, eu estou ouvindo, eu não deixei de ser psicóloga. Então, isso aí foi assim, foi uma grande alegria e me ajudou muito como pessoa, profissionalmente. E outra questão assim que me marcou muito é o acompanhamento dessa minha filha, de Jéssica Fialho, que me acompanha desde a infância, e hoje ela também é fotógrafa, e ela está lado a lado comigo. Então, assim, ela tem também essa questão, esse tempo todo que ela me acompanha, ela também já pegou essa questão de ouvir o cliente, tá entendendo? De saber certas atitudes durante uma sessão também, que a grávida se sinta confortável, a criança também. De quem são as ideias? Eu estou vendo que vocês colocam... Tem esse aqui, por exemplo, vocês colocaram o bebê dentro desse... do cristal lá da casa da mãe. aqui, assim, engraçado. A gente vai circulando o apartamento, a casa e as coisas e as ideias surgem vai surgindo. Não tem nada assim pré-determinado, vamos fazer isso, não. A gente nunca quer fazer a mesma coisa com todos os bebês. Então, cada bebê a gente procura fazer algo diferente. Gente, parabéns pelo seu trabalho. Não, obrigada. Obrigado por ter vindo aqui no programa e mais sucesso para a tua carreira. Obrigada. Então, tá bom. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.